Olá, queridos, graça e paz. Como é bom estarmos juntos, conectados nesse mesmo propósito de aprendermos a palavra do Senhor. Eu sou André Marcos, convido a todos a estudarem a lição 2, que tem como tema a universalidade da obra de Cristo. O texto bíblico para esta aula se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 2 e o versículo 12. Desde já quero agradecer o carinho e a oportunidade de poder estar entrando no seu lar através desse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida e que de alguma forma ele alcance o seu coração e que esse vídeo contribua para a nossa edificação espiritual. Que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, das muitas virtudes que Paulo tinha, a maior dela foi de tirar o caminho de condição de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, a religião universal. Evidentemente que o mérito disso é sempre de Deus, que escolheu a Paulo desde o ventre da sua mãe. E Paulo foi obediente ao seu chamado. Ele cumpriu com seu ministério de levar o evangelho até os gentios. Como destaquei na lição anterior, a fala do pastor Exaltino, que diz: o vinho novo sairá do odre velho. E o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O fato de Paulo ser um fariseu torna ainda mais impactante essa questão. Por quê? Nos dias de hoje, fariseu tem um sinônimo de hipócrita, por causa de Mateus capítulo 23. Mas, se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre fariseu, nós vamos encontrar que fariseu deriva da palavra hebraica fereshut, que significa abstinência e separação. Fariseu era o grupo mais zeloso do judaísmo, preso à lei. O fariseu era um homem sério, um homem zeloso, um homem que tinha sua mente dominada pela lei. Paulo era um fariseu e Deus escolheu para levar a sua palavra até os gentios. Meus queridos, o primeiro tópico vai dizer sobre essa seita judaica que logo no início da igreja trouxe aos apóstolos ali uma discussão para tratar sobre esse assunto. Quando lemos no capítulo 11 do livro de Atos, vamos encontrar a censura que a igreja trouxe a Pedro, porque ele entrou e comeu na casa de Cornélio, aquele homem que não era circuncidado. E dentre eles, aquele grupo que nós chamamos de partido religioso dos fariseus, eles ensinavam que todos aqueles seguidores do caminho que aceitavam a Cristo Jesus deveriam ser circuncidados. E trouxe essa discussão aos apóstolos e eles se reuniram para tratar desse assunto. Você pode conferir isso no livro de Atos, no capítulo 15, quando a igreja ela se reúne para defender que os gentios também deveriam ser alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens fariseus destacavam que todos aqueles que aceitassem a Jesus deveriam ser circuncidados, pelo qual eles jamais
poderiam ser salvos. E a igreja vai discutir esse assunto. Aqueles líderes estão ali discutindo sobre esse assunto. E Paulo foi um dos lutadores para que a palavra do Senhor fosse anunciada também para os gentios. Observe que mais tarde, quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e que a circuncisão, aquele rito judaico, anulava a obra de Cristo Jesus. Ou você é um cristão ou um judeu. Não tem como conciliar as duas coisas. A salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Ela não vem através das obras, muito menos de ritos judaicos. A salvação, ela vem mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário. Somente pela fé em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. É bom lembrar isso, né? Até o pastor Isaltino, ele traz aqui um destaque, porque está sendo muito comum em nossos dias algumas igrejas adotarem alguma metodologia do judaísmo. Eles querem restaurar o judaísmo às igrejas, trazendo aí símbolos judaicos, festas judaicas, tantas coisas que são trazidas aí do judaísmo e embutidas na igreja. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. E um destaque que eu quero deixar para vocês nessa lição é que o pastor Isaltino ele vai escrever o seguinte: não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Agar, e sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. Nós somos de Jesus, querido. Jesus nos salvou mediante a sua graça, mediante ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Que nós possamos compreender isso, assim como cantamos, né, no hino 401 do Cantor Cristão e também no 454 do Inário para o Culto Cristão. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Salvador. Não podemos voltar atrás. Nós temos que seguir avante. Nosso compromisso, a nossa devoção, a nossa dedicação está em Cristo Jesus, que aponta sempre ao Calvário, a cruz do nosso Senhor. Nós devemos nesse dia compreender, não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que avançam mediante a fé em Cristo Jesus. No tópico 2, o pastor ele vai trazer aqui um destaque que o Evangelho é para todos. O Evangelho de Cristo, na sua natureza, na sua característica, ele tem um alcance a todas as nações. Esta é a universalidade do Evangelho, com direito à salvação de todos aqueles que não são judeus. Né? Um destaque aí aos gentios, que estava sendo predita desde o início da história da salvação, que começa lá com Abraão. Olha só, pesquisa, leia em Gálatas capítulo 3 e o versículo 8. Né? Quando o Senhor ele chama Abraão, ele vai dizer: por causa de ti,
todas as nações serão abençoadas. Todas as nações. Então, a universalidade do Evangelho, o seu alcance a todas as nações. Um destaque também podemos fazer aos líderes da igreja de origem judaica, que são Tiago, que é Pedro, que é João ali, os sustentáculos da igreja. Eles reconheceram que Paulo era o homem destinado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo mesmo, ele declarou várias vezes que ele era um missionário aos gentios. Você pode conferir isso na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 11 e o versículo 13, como também no capítulo 15 e o versículo 16. Tem outros textos também em Gálatas 1:16 e na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 7, sempre destacando a sua missão de levar o evangelho aos gentios. E o ensinamento dele é bem claro, né? Quando ele destaca que Deus encerrou todos os homens, seja ele judeu, seja ele gentil, todos eles estão debaixo do pecado, todos eles precisam da salvação que há em Cristo Jesus. Todos eles, todos nós somos pecadores, conforme está escrito em Romanos no capítulo 6 e o versículo 23. Todos pecaram e todos precisam do mesmo Salvador, que é Cristo Jesus. No pensamento de Paulo, Deus é o Salvador de todos os homens. O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos, não apenas os judeus, mas também os não-judeus, a todos nós, a todos os continentes, a todas as nações, também, através de Cristo, podem ser salvos. Essa obra de caráter universal, ela também alcança cada coração. No tópico 3 da nossa lição, o pastor ele vai destacar sobre esse tema tão importante que merece aqui um destaque no seu significado para não trazer confusão a uma doutrina. Universalidade, sim. Universalismo, não. Então nós estaremos destacando os dois significados para que não haja confusão na mente dos irmãos. Dizemos, né, Salvador possível para todos os homens, para não correr o risco de uma má interpretação que a frase Salvador de todos os homens traz. Por quê? Jesus, ele é o Salvador possível para todos os homens. Isso não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que afirma que todos os homens serão salvos é o universalismo. E eles ensinam que Cristo, na cruz, redimiu os pecados de todos os homens, independente se esses venham a crer ou não no Evangelho. Isso é universalismo. Nós temos que ter bastante cuidado quando dizemos e quando afirmamos que Cristo é o Salvador de todos os homens. E eles, seguidores da doutrina do universalismo, atribuem, né, a umas declarações que Paulo traz sobre esse tema. Nós devemos ter bastante cautela, porque quando lemos as cartas paulinas, nós vamos encontrar que Cristo é o Salvador possível para todos os homens. E nós devemos dizer aos amados irmãos, eu acredito que é um versículo bastante pertinente para esse tema,
e eu separei aqui, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, onde ele vai tratar sobre a reconciliação. Observe que no versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mais adiante, no versículo 20, Paulo escreveu: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha só o pedido, o apelo que Paulo destaca aqui. O homem, precisa invocar o nome do Senhor, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é mais do que dizer o nome, é colocar-se sobre o cuidado deste nome. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Não há salvação compulsória. Nós precisamos querer, devemos aceitá-la, conforme nós lemos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Ele traz aí esses destaques muito importantes para o nosso aprendizado. Aquele que se coloca sobre o cuidado do nome do Senhor, se coloca também sobre o cuidado daquilo que Cristo fez mediante a cruz do Calvário. Meus queridos, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação que não venha através da obra consumada lá no Calvário. Não há salvação sem ter Cristo Jesus. Nós devemos entender isso perfeitamente, que o Evangelho é este. É o Evangelho que trata da crucificação, da morte de Jesus e também da sua ressurreição. Devemos trazer esse destaque para cada um de vocês que assiste esse vídeo. O Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, ele aponta sempre para Cristo Jesus, para o Cristo e esse crucificado. Meus queridos, Paulo, ele não entra em contradição com Cristo Jesus, mas apenas obedece todas as instruções que Cristo revelou para ele, para que ele também pudesse pregar aos gentios que essa salvação também é possível para todo aquele que, mediante a fé, crê em Cristo Jesus. Que nós possamos, nesse dia, meditarmos sobre isso. E somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, pelo seu grande amor de amar a cada um de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, esse amor que nos constrange, esse amor do nosso Deus. Interessante que Paulo ele vai trazer esse destaque, que ele era o principal dos pecadores, o pior dos pecadores, e essa graça o alcançou e o transformou a um homem que agora anunciava a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Para finalizarmos essa nossa aula, eu trago aqui alguns desafios para vocês pensarem e também agir. Primeiro, o Evangelho acabou com as barreiras humanas, onde todos somos iguais.
tanto como pecadores e objeto da graça de Deus. E a parede de separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. O véu se rasgou do alto a baixo. Nós temos agora esse acesso para com o nosso Deus, seja gentil, seja judeu, não há nenhuma separação concernente a isso. Não há mérito e ninguém melhor do que ninguém. A salvação, ela é obra da graça do nosso Deus. Segundo, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. E eu quero deixar esse texto para vocês depois estar lendo, que se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo Jesus. E é por isso que a igreja, ela precisa evangelizar. Ela precisa ter uma visão missionária. A igreja precisa testemunhar das grandezas do nosso Deus. Nós precisamos fazer isso até mesmo nos dias de quarentena. Esses dias de isolamento, onde nós devemos nos adaptar a muitas e outras circunstâncias, devemos testemunhar de Cristo Jesus. Você e eu, todos nós, devemos testemunhar de Cristo Jesus. Utilize as ferramentas que você tem à disposição. Uma delas, a tecnologia, para anunciar a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que a igreja do Senhor, ela necessita de ter essa visão evangelística, de sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho de Cristo. Precisa avançar, levar esperança ao mundo que sofre pelo medo, pelo caos. A igreja precisa trazer a alegria de Cristo Jesus aos corações. E a parte 3 da nossa reflexão, aqui eu trago um resumo para vocês pensarem e agir. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Nós devemos prezar por essas mensagens cristocêntricas, que apontam sempre para Cristo. Não é aquelas mensagens que massageia o ego de algumas pessoas, mensagens que apenas trazem conceitos humanos, conceitos sociológicos. Não. Nossa preocupação não deve ser com esse tipo de mensagem, mas a nossa mensagem sempre deve apontar para Cristo e este crucificado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, que você possa olhar sempre para Cristo, olhar para a sua obra na cruz do Calvário, na sua dimensão, na sua grandeza, que não alcançou apenas os judeus, mas também nos alcançou. Nós, que estávamos longe, fomos chamados para perto. Agora não somos mais estrangeiros, pertencemos à família de Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, a primeira igreja batista em São Miguel Paulista, os nossos amados irmãos, a nossa liderança, pastor Eloy, um homem que tem uma visão evangelística,
todos nós possamos destacar a importância de estarmos batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Seja através dos cultos evangelísticos nos lares. Oh, que saudade, né? Os irmãos estão dos nossos cultos evangelísticos nos lares. Seja através das nossas caminhadas de oração, de evangelismo, nos bairros ali, na região de São Miguel Paulista. Seja no culto que nós realizamos na praça, seja nos cultos de quarta, onde os irmãos têm a oportunidade de servir ao Senhor, orando pelas pessoas que passam ali no centro de São Miguel Paulista. Existem várias maneiras, formas de nós estarmos evangelizando e trazendo aí o evangelho genuíno, o evangelho que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a cada um de vocês, que vocês estejam guardados e protegidos pelo Senhor. Estamos com bastante saudade dos amados irmãos e nós oramos para que tão logo possamos nos reunir como igreja, estarmos juntos ali cultuando a Deus e também estar na classe de EBD juntamente com os nossos queridos professores. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.